Vamos bater um papo sobre introdução alimentar? E olha, quando o bebê completa 6 meses, todo mundo fala: agora começa a introdução alimentar. E parece que é só isso, mas ninguém te avisa o quanto essa fase pode ser confusa, desafiadora e até assustadora para muitas mães. Você se vê cercada de informações, opiniões diferentes, medo de errar, medo do bebê não comer. E no meio disso tudo, só queria que alguém te explicasse com calma o que realmente importa nesse começo. Então hoje eu quero ser essa pessoa que te conta o que ninguém te contou sobre o início da introdução alimentar. Primeiro ponto, o bebê não começa a comer só porque fez 6 meses. Ele começa quando tem 6 meses e mostra todos os sinais de prontidão. Isso significa que ele precisa estar fisicamente e neurologicamente preparado para isso. Ou seja, conseguir sentar com apoio, demonstrar interesse pelos alimentos, ter controle da cabeça, do tronco, perder o reflexo de empurrar a comida para fora, com a língua. Esses sinais mostram que o corpo dele está pronto para aprender a comer. Quando a gente começa antes do momento certo, o bebê pode engasgar com mais facilidade, rejeitar a comida ou simplesmente não se interessar. Então, o tempo do seu bebê sempre vai ser mais importante do que a data no calendário. E quando você respeita esse tempo, o início da introdução alimentar se torna muito mais tranquilo. E outro ponto importante é que o seu pituco não vai comer de verdade logo no começo. Nos primeiros dias e às vezes até nas primeiras semanas, ele pode comer pouquíssimo ou quase nada. E mamãe, tá tudo bem, viu? O objetivo dessa fase não é a quantidade de comida, é sempre o aprendizado. E o momento de explorar, de sentir o cheiro, de tocar, de brincar, de se sujar, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem alimentar. E é muito comum que as mães fiquem frustradas porque esperam ver o bebê comendo uma pratada de comida logo no primeiro dia. E não é assim que funciona. Mas calma, isso vai acontecer, tá? Só que aos pouquinhos. E quanto mais o bebê tem experiências positivas com a comida, mais ele aprende a confiar em você e nesse novo processo. E aí, naturalmente, o apetite vai aparecendo. Agora, vamos falar sobre o medo do engasgo? Esse é o maior motivo que faz muitas mães travarem na hora de começar. E eu entendo completamente, não dá para brincar com isso. Então sim, é um medo real e ninguém te prepara para lidar com isso. Mas existe uma diferença enorme entre o que é um engasgo verdadeiro e o que parece um engasgo, mas na verdade é um reflexo de gag, que é só uma reação natural de proteção do nosso corpo, do corpo do bebê, né? O gag faz o bebê tossir, fazer careta, às vezes até colocar a comida para fora, mas isso é bom, tá? Porque significa que o corpo dele está funcionando exatamente como deveria. Ele previne o engasgo verdadeiro de acontecer. E quando você entende essa diferença, a ansiedade diminui, a refeição fica mais leve e o seu pituco percebe isso também. Mamãe, outra coisa que ninguém te conta: o ambiente da refeição é tão importante quanto o alimento em si. O bebê sente o clima emocional do ambiente que ele está inserido. Então, se a mãe está tensa, se está com medo, se está insistindo e forçando, ele sente essa pressão. Agora, quando o momento é leve, feito com calma, cheio de risada e de conexão, a experiência muda completamente para ele. Porque essa fase não é sobre fazer o bebê comer, é sobre começar a criar uma relação positiva com a comida. Então, se você está prestes a começar a introdução alimentar, ou se já começou e está por aí cheia de dúvida, respira, tá bom? Você não precisa saber tudo de uma vez. Você só precisa de orientação e confiança. E é exatamente isso que eu ensino dentro do método Bebês Comilões. Como guiar o bebê desde o comecinho, respeitando o tempo dele, sabendo como começar de forma leve, segura e sem medo. O MBC te acompanha passo a passo durante toda a introdução alimentar, com cardápios até os 2 anos, orientações práticas e tudo o que você precisa saber para viver essa fase com mais leveza. O link está aqui na descrição do vídeo. Mamãe, eu sou a Gabi Oliveira, sou nutricionista especialista em introdução alimentar. E se esse vídeo de alguma forma te deixou mais tranquila, me conta aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu like e enviar esse vídeo para uma amiga que está passando aí pela mesma fase que você.